Esse é o nosso quadro Doutor Responde. Nele eu vou ler algumas dúvidas dos nossos seguidores e vou dar para vocês a explicação, o tratamento adequado. Eu sei que muitas pessoas mandam dúvida no meu canal do YouTube, mandam mensagens. Nesse momento, na altura da gravação desse vídeo, em abril de 2024, a gente já não consegue mais responder um a um as mensagens. Então a minha equipe ela seleciona e eu trago algumas dúvidas aqui para vocês. Talvez essa seja a dúvida que você tem sobre dor no ombro. A dúvida que o nosso amigo aqui, o Antônio Dimas, de Galvão, nos mandou. Olha só o que ele mandou de mensagem e eu vou explicar para vocês toda com profundidade como que pode ser tratado esse problema. Obrigado, doutor, pelas dicas. Estou com problemas de mobilidade no ombro esquerdo. Não tenho dores, ele só tem prejuízo de mobilidade. Olha que interessante isso. Não tenho dores. Dói só quando eu tento fazer alguns movimentos. Então, ele percebe que ele não tem dor em repouso, alguns movimentos ele tem um prejuízo de mobilidade e aí a dor vem. Entendeu? Ela não é constante, tá? Grava essas informações. Quais exames de sangue eu posso fazer para saber possíveis causas? Olha que interessante, Antônio. Vamos tentar responder essa sua dúvida com um pouco de construção técnica aqui, tá? Se você é novo aqui no canal, viu essa dúvida e não sabe do que eu falo, toda semana eu falo sobre dor, exercício e lesão. Mas mais do que isso, eu falo sobre como identificar a real causa de dor e sofrimento das pessoas. Hoje eu vou responder essa dúvida do Antônio. Primeira coisa que você tem que entender, Antônio, e as pessoas que têm esse tipo de dor. Você ter limitação de movimento, você ter alguma alteração na angulação do movimento, só quer dizer que existe um componente mecânico envolvido. Porque existem quadros de dor que não existe envolvimento mecânico. Vamos por etapas, né? Eu posso ter dor o tempo todo, constantemente, mas conseguir fazer todos os movimentos com o ombro, em todas as alavancas possíveis. Geralmente a gente está diante desse caso, que não é o caso do Antônio, mas eu vou explicar. Nesse caso, a gente está diante de uma dor que ela é ou neural, né? Então a dor ela é neuropática, ou ela é projetada de outro tecido, ela é nociplástica. Não se atentem aos nomes, mas se atentem ao seguinte: existe uma dor que você pode ter aqui, que é por conta do nervo que projeta. Então você pode ter uma dor, por exemplo, no ombro, que é constante, que é forte, que é intensa, que sai de uma lesão, por exemplo, na cervical. Isso é um exemplo muito simplista, né? E que quando você faz o movimento, conforme você mexe, movimenta a cervical, alivia a sua dor. Não é a dor do Antônio, mas para você entender. E existem dores de você ter dor no ombro constante, independente do que você faça, independente do movimento em que você execute, e quando você faz o movimento em si, ele está normal, o movimento está normal, mas não existe dor, a mudança do quadro doloroso. Essa é uma dor geralmente, meus amigos, projetada de outro local, projetada de algum outro tecido. Pois quando existe dor por problemas locais, no caso do Antônio, eu não sinto dor em repouso. Quando eu faço o movimento, essa dor ela se exacerba e eu percebo limitação de movimento. O que a gente tem que pensar? Se o movimento está limitado, existe uma falha na mecânica desse movimento, que pode ser por um problema funcional ou um problema estrutural. Mas essa dor dele, ela se exacerba o movimento. Então existe um componente inflamatório local, existe um componente mecânico local, existe um componente nociceptivo local. Então imagine que a nossa articulação do ombro, assim como as outras articulações do corpo, tem um sensor do movimento e um sensor de dor. E esse sensor está sendo desencadeado ao movimento. Então vamos dar agora uma hipótese aqui para o caso do Antônio. Vamos imaginar que o Antônio ele tem a ruptura parcial de 2 tendões no manguito, sei lá, o infraespinhoso e o supraespinhoso. Existe uma falha na mecânica que é estrutural. O que quer dizer estrutural, doutor? Que a anatomia, a estrutura, o tendão, que é a estrutura, está alterada, ela não é mais original. Esse quadro deveria se chamar Café com o Doutor, mas vamos lá, pelo Doutor Responde. Então, eu quero que vocês entendam que nesse caso existe uma alteração provável na estrutura desse ombro, que quando ele faz o movimento se exacerba, ok? E limita o movimento. Por que limita o movimento, Murilo? Porque a estrutura está acometida. Talvez a cartilagem, o lábio no caso, né? Talvez existe uma alteração na própria bursa, um pouco mais fibrosada, né? Independente do que causou esse problema. Aqui nós não estamos se atendo num primeiro momento à causa do problema. Nós estamos se atendo ao sintoma do paciente. O sintoma dele é de dor ao movimento. Possivelmente uma alteração estrutural. Agora, como que eu descarto isso? Aqui já vamos então para a causa. Como que eu descarto a alteração estrutural? Bom, se você, Antônio, não teve trauma, não teve queda, não teve contusão, não teve batida nenhuma, não teve nenhuma pancada,
que você tem essa dor que só aparece ao movimento, uma simples e excelente avaliação clínica é mais que suficiente. Não há necessidade de exame nenhum, nem laboratorial, nem exame de imagem. Eu sei que isso já vai parecer muito complicado para a maioria das pessoas, porque vocês esperam que eu diga um exame que é feito. Mas calma, se você não teve nenhuma lesão traumática, nenhuma contusão, nenhum tipo de agressão mecânica, é pouco provável que você tenha uma lesão estrutural grave no ombro, que somente o exame possa dar o diagnóstico e somente a cirurgia seja a alternativa. É diferente do paciente que não tem dor nenhuma no ombro, ele cai, ele bateu esse ombro e ele começou a ter limitação de movimento e dor. Poxa, será que ele não fraturou? Será que ele não rompeu um tendão? O que aconteceu nessa articulação? Aí, nesses casos, Antônio, que não é o seu caso, a gente já pensa primeiro em fazer uma ultrassonografia, que tem baixo custo e faz um diagnóstico bem bom, ou então uma ressonância, que já tem um custo um pouco mais alto e vai dar uma imagem um pouco mais nítida a respeito principalmente das cartilagens, não só dos tendões, da estrutura óssea e tudo mais, como das cartilagens. Em alguns casos, a depender do tipo de trauma, do tipo de limitação, até o simples raio-x ele é até mais eficiente, se você quer ver a estrutura óssea. Aqui não é uma aula sobre exames, mas é para você ter uma ideia, que em alguns casos esses são os 3 melhores exames, ok? Agora, o Antônio está com dor ao movimento, certo? Ele não tem dor constante, ele vive a vida de boa, e a dor é ao movimento, e existe uma limitação em alguns movimentos. Uma avaliação clínica, que é essa que o profissional faz no consultório, ali na maca, minha maca está aqui à minha direita, ela consegue saber em que estrutura está essa lesão, se é que é estrutural, nós estamos falando de uma lesão estrutural, em que a estrutura mudou, em que estrutura que ela é, que possíveis condições ela está, se ela está muito acometida ou pouca, e se isso tem indicação de uma intervenção conservadora, que é a fisioterapia, ou uma intervenção cirúrgica, né? Então acompanha, né? É só para você entender o contexto. Então uma boa avaliação clínica, ok? Agora, vamos então agora falar do outra esfera. Então esse paciente ele não tem dor e a dor é o movimento. Vamos supor que por N motivos foram feitos ressonância e ultrassom, os dois, né? Até raio-x, vamos botar os 3 aqui. E não se achou lesão estrutural relevante para o quadro doloroso desse cliente. Isso é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas faz exame de ultrassom, não vê nada que é relevante, o médico não acha nada que justifique a dor e o sofrimento delas e elas continuam com dor. Porque não foi visto a fase inicial, se essa dor ela é realmente nociceptiva, se ela é nociplástica ou se ela é neuropática. Não foi nem feito o básico do raciocínio sobre o quadro de dor do paciente. Mas independente disso, vamos supor que isso não aconteceu. Então nós estamos possivelmente diante de uma disfunção, não de uma alteração estrutural, de uma disfunção, uma alteração na função. De que tecido, doutor? Pode ser do tendão, do músculo, do ombro, da articulação toda, só da cartilagem, pode ser só da escápula torácica, pode ser das costelas, pode ser da cervical, pode ser N possibilidades. Aí nós temos que entrar fundo nas causas de dor. Mas eu não quero confundi-los, eu quero deixar mais sucinto. Eu quero que vocês entendam o seguinte: se você fez esses exames e não constatou nada relevante, você está diante de uma disfunção. Muito provavelmente, essa disfunção, ela tem uma origem, ela tem uma causa, ela tem um começo, ok? Mas o que você está vendo ali, que gera limitação no movimento e dor ao movimento, eu gosto de chamar, Murilo, gosto de chamar de falha biomecânica. Por que falha? O termo falha te dá a ideia de que há algo errado. Sim, errado para você porque não está movendo bem. E eu concordo plenamente. Está movendo mal para você, está falho esse movimento. Por isso eu uso esse termo simplório, falha mecânica. Porém, a falha biomecânica, ela não é uma falha do corpo. O corpo fez o melhor que ele podia com aquilo que ele tinha. Então havia um problema, e eu vou dar um exemplo no caso do Antônio, já vou dar um exemplo. Não estou dizendo que é a causa dele, mas é uma probabilidade, né? Uma causa para ele poder buscar e quem sabe se curar. Então, existe uma falha na biomecânica, por uma disfunção. Vamos agora dar um exemplo. Vamos supor que o Antônio, por N motivos, ele está com um problema no fígado. Vamos supor, ele está com um problema... No caso do Antônio, é o ombro esquerdo. Vamos tentar usar um exemplo mais direto, acho que vai facilitar um pouco para vocês. Vamos supor que o Antônio está com algum problema no estômago, né? Mesma situação seria para o fígado, não muda nada, mas só para vocês entenderem. Um problema no estômago. Esse Antônio ele tem gastrite crônica, ele tem azia, ele tem refluxo, ele talvez até já tomou várias medicações para queimação, para azia, para o problema que ele tem. O estômago, Antônio, a inervação do estômago simpática, uma das inervações dele, é torácica, na altura de T5. E a outra inervação dele é lá na região crânio-cervical superior, onde ela sai, mas é um nervo que sai do crânio, que é o nervo vago. O que eu quero dizer com isso?
Só por essas simples duas relações neurais, Antônio, você vai ter toda uma alteração do tônus desse músculo chamado trapézio, que vai gerar dor no ombro. Você vai ter alterações no controle tônico e no controle da escápula dos músculos ligados a T5. Então aqui vai ter vários músculos que saem dessa região, dos intercostais, até a própria ancoragem da musculatura do romboide e outros músculos ligados ao ombro. Como se não bastasse, os problemas na linha do músculo diafragma, então temos o estômago, sustentado, entre aspas, não é bem sustentado, mas para vocês entenderem, ligado ao músculo diafragma. O músculo diafragma é inervado por cervical média, na altura de C3, C4, C5, né? Só voltando aqui para o nosso histórico. Voltando pela cervical média, o nervo frênico, que também vai ter relação com todo o plexo braquial, todo o plexo que vai para o ombro. Eu quero que você entenda, Antônio, que às vezes você está lá com um problema de estômago e isso vai alterar mecanicamente, a nível vascular, a nível neural, todas as funções para o seu ombro esquerdo, gerando dor para o seu ombro. Quando você mantém em repouso, essa falha mecânica, ela só não se exacerba, ela está em quietude. Quando você faz o movimento, esse movimento tem uma falha, ele tem uma compensação, ele tem uma estratégia que o corpo fez para resolver o seu problema do estômago. Ele fez o melhor que ele pôde para resolver um problema que você tem. Então, você tem que correr atrás do que o seu corpo está pedindo, não do que você quer. Eu sei que você quer se curar da dor no ombro, mas esse seu corpo você quer se curar de uma gastrite. E essa gastrite também tem uma causa. Então, entenda, existem tipos de dor diferentes, existem falhas mecânicas diferentes. Eu digo mecânicas, mas elas vão variar com a parte neural, vascular, linfática, imunitária e por aí vai. Existe uma causa para o seu problema e você não está tratando, você não está corrigindo. E existem ainda outros fatores, Antônio, que agravam esse problema. Então vamos imaginar que sim, você tem um problema gástrico crônico e você não absorve bem os aminoácidos vindos da carne e do ovo. Mas são os aminoácidos, Antônio, que regeneram processos inflamatórios, tecidos como o tendão, a bursa e os músculos. Talvez você já tenha um prejuízo no processo de cicatrização tecidual. Conseguiu entender? Então, vai ter agravantes metabólicos. E agora respondendo a sua segunda parte da pergunta, por quais exames de sangue eu posso fazer? Aí sim uma pergunta interessante, Antônio. Se o seu problema tiver uma relação como essa que eu falei, existem exames que você consegue suspeitar. Por exemplo, num problema de estômago, se você dosar B12, você já consegue suspeitar. Opa, mas peraí, Murilo, B12 só cai por causa de um problema de estômago? Não, existem vários problemas. Por favor, entendam que existem N possibilidades. Mas a B12 é um deles. Outro que você pode dosar que vai mostrar, por exemplo, sinais de inflamação. O PCR, a homocisteína. Você também pode dosar a hemoglobina glicada, que vai dizer muito sobre questões inflamatórias sistêmicas suas. Você pode fazer o índice Roma, que é a dosagem da glicose com a insulina, que vai dar N fatores aí sobre inflamação sistêmica que você tenha. Eu quero que você entenda aqui, Antônio, que para o seu corpo é muito mais saudável, mas muito mais saudável, para ele cuidar de um órgão, como por exemplo o estômago, o fígado, o baço ou qualquer outro órgão, do que o seu ombro. Então, eu repito para você, não chama nada no ultrassom, na ressonância, no raio-x, e o seu médico ou qualquer profissional que ele avaliou, na avaliação clínica, ele não viu muita coisa relevante, talvez a avaliação dele não seja tão minuciosa para localizar a causa, porque é na avaliação clínica que se vê a disfunção. A avaliação estrutural, eu uso exame. A avaliação disfuncional é a avaliação clínica, de função, de movimento. E quando identificada a falha do movimento, existe uma causa, e essa causa pode estar no seu estômago. Estou dando um exemplo muito simplório, tá? Bruno, eu não sei que causa eu tenho. Antônio, aqui embaixo, nesse vídeo, na descrição desse vídeo, tem um mini curso completo que eu ensino dentro dos 4 pilares. Do emocional, do químico, que é esse que nós estamos dando exemplo agora, do energético e do físico, como que você descobre em casa, no conforto da sua casa, e trata em uma semana. São 24 aulinhas, você vê num instantinho, uma semaninha, você faz todo o passo a passo e descobre o que você tem. Então, se você é como Antônio, que tem dor no ombro esquerdo, ou qualquer outro ombro, né? Direito poderia ser, não muda nada, você tem dor. Quando você faz um movimento, existe uma causa, e nesse mini curso eu ensino. Dentro dele também vai um e-book com mais de 15 exercícios, são 17, se não me engano, exercícios para fortalecimento e estabilização da cintura escapular e do ombro, tá bom? O que eu quero é que no fundo vocês procurem um tratamento que identifique a real causa de dor e sofrimento que vocês têm, que é o que eu faço no meu consultório. Eu acho a causa do paciente, o agravante desse paciente, as disfunções que ele tem e as alterações estruturais.
organizo isso no prontuário, faço tratamento passo a passo e isso tudo é resolvido. Dentro do possível, a lesão estrutural também. Quando isso é resolvido, a última etapa é recuperar o movimento. Aí aquele e-book que está no mini curso vai ser super benéfico para você, tá bom? Espero que você tenha entendido, Antônio, a raiz, a profundidade com que eu quero que você entenda. A complexidade de uma simples dor no ombro ou movimento, que é o que você me relatou. Isso jamais caberia numa descrição do YouTube. Todos que eu já respondi, alguns ainda respondem do YouTube, eu não consigo dar uma explicação aprofundada. Por isso esse quadro Doutor Responde. Se você quer ser respondido por mim, manda aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, que a minha equipe vai ler, ver qual que é o mais relevante e responder para o todo. Eu espero que você consiga se libertar da dor e do sofrimento que você tem. Existem N exames que podem ser feitos, mas nunca deixe de fazer uma boa avaliação clínica de consultório com um bom profissional que esteja comprometido em identificar a real causa de dor e sofrimento que você tem, independente da esfera emocional, química, energética ou física que ela esteja, você precisa olhar o ser como um todo, tá bom? Esse é mais um Doutor Responde, até o próximo vídeo.